Olá, amigos que acompanham a programação da Rádio Independente. Hoje o quadro Um Lugar é novamente fora do Vale do Taquari. Como estamos percorrendo o Rio Grande do Sul, estamos aqui na localidade de Mulada, distrito de Criúva, que fica aqui no interior do município de Caxias do Sul, para conhecer um lugar que tem história, um lugar muito bacana. E quem vai nos falar sobre isso, quem vai nos apresentar é a Sônia Bertucci. Pelo sobrenome, você já pode imaginar onde estamos. Onde estamos, Sônia? Nós estamos aqui na Casa Histórica Bertucci, onde nós abrimos a visitação todos os finais de semana. Pode ser com agendamento ou se os turistas vierem aqui nos finais de semana, estamos aqui para receber também. Aqui nós contamos um pouco da história, do início da música Bertucci, a história da construção da casa, que foi construída lá ainda pelo Fioravante, o pai dos irmãos Bertucci, e tem o acervo pessoal, então, um pouco do acervo pessoal da dupla, do Adelar e alguns pertences ainda dos pais, do Fioravante e da Juvelina. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, vocês estão convidados a virem nos visitar e conhecer um pouco mais dessa linda história. Vamos lá então, Sônia? Vamos lá. Vamos lá então. Vamos entrar. Aqui nós entramos então na sala principal, onde tem um rico acervo com quadros, recortes de jornais e que conta um pouco dessa linda história da dupla Irmãos Bertucci e da família Bertucci. Olá, pessoal, eu sou a Sônia, faço atendimento então aqui na Casa Histórica Bertucci. Essa casa que foi construída de 32 a 35 pelo Fioravante Bertucci. Então, o Fioravante e a Juvelina são os pais dos irmãos Bertucci. A música Bertucci fez sucesso com o Adelar e Oneide, que é a dupla Irmãos Bertucci, mas toda a história da música Bertucci começou com ele, com esse instrumento aqui. Em 1915, o governador do estado mandou para algumas vilas uma carroça com instrumentos musicais. Eles moravam na Criúva, o Fioravante morava na Criúva, e esse maestro foi morar na casa deles, lá na Criúva. E lá com o maestro, então, o Fioravante aprendeu a ler e escrever partituras e aprendeu todos os instrumentos da banda. Depois o maestro voltou para São Leopoldo em 1918 e o Fioravante então assumiu a maestria da banda da Criúva em 1920. Aqui são em 1918. Aqui são então alguns registros da banda da Criúva. Nessa foto aqui o Fioravante é o terceiro. E lá, naquela foto, o Fioravante é o primeiro na banda da Criúva. Essa aqui é de 22, aquela lá é de 1918, então quando ele assumiu a maestria da banda da Criúva. Depois, quando o Fioravante teve 4 filhos, aí ele montou, então, ele criou a banda da família, o Fioravante e os 4 filhos, que é aquela foto lá de cima. Então lá está o Fioravante no meio com o clarinete. Deixa eu virar pra cá. Com o clarinete, o Oneide já tinha a primeira gaita dele, que ele comprou a primeira gaita Todeschini quando ele fez 18 anos, então lá o Oneide já está com a gaita dele, que é uma gaita branca. O Valmor na bateria, o Wilson no saxofone e o Adelar no pandeiro. Aí depois a banda da família acabou se desfazendo, aí foi aí que criou-se a primeira dupla de gaitas do Rio Grande do Sul, que foram os irmãos Bertucci, o Adelar e o Oneide, que essa foto que está aqui na parede foi inspirada para fazer lá em cima as estátuas, que aqui na frente da casa nós temos então o monumento aos irmãos Bertucci. Esse monumento foi criado pela importância que eles tiveram para a música do Rio Grande do Sul e para a própria história, né, do Rio Grande do Sul. Os irmãos Bertucci, então, eles gravaram o primeiro disco, que é esse capa azul ali, o Coração Gaúcho, em 1955 no Rio de Janeiro, o capa rosa em 1956, e no capa rosa, então, tem o Casamento da Doralice, que foi o primeiro bugio gravado por um conjunto gaúcho. Então, o bugio é o único ritmo nosso aqui do Rio Grande do Sul. Deixa eu colocar aqui, então, o Casamento da Doralice, que foi gravado em 1956, no Rio de Janeiro, pelos irmãos Bertucci. Será que fizemos uma pausa? Aqui, então, são todos os discos que eles gravaram desde o início com a dupla, Irmãos Bertucci, o Adelar e o Oneide. Depois o segmento que foi o Adelar e o Oneide e o Daltro. Quando a dupla se desfez, o Adelar ficou 2 anos sem tocar, sem atuar musicalmente.
Aí o Oneide então seguiu com o Daltro, que é o filho dele. O Paulo Siqueira, que é primo deles, tocou com o Oneide também. 2 anos depois o Adelar voltou, mas já com Itajaíba Matana, que é lá da última foto. Aí eles criaram os Cobras do Teclado. Depois o Adelar seguiu com os conjuntos, né, os Reis do Fandango, e por fim com o filho dele, o Gilney, que é o que tem o conjunto que toca os bailes gaúchos até hoje. Então aqui são todas as capas dos discos do início até a geração do Gilney. Aqui então a visitação em 2008, quando construíram o monumento aqui na frente da casa. Até 2008 era a residência onde eles moravam. A casa então foi construída pelo Fioravante, que é o pai dos irmãos Bertucci. Depois o Adelar, que sempre ficou morando aqui, herdou a casa. Então o que eu vou falar e mostrar para vocês daqui para frente é mais do acervo pessoal do Adelar. Então aqui são troféus e homenagens da história do Adelar, a máquina de datilografia, que ele datilografava as letras de músicas. Ele se formou em técnico em contabilidade no Carmo, em Caxias. Quando ele era adolescente, ele foi morar em Caxias, depois ele voltou para cá, se formou lá. Ele foi vereador 2 vezes na Prefeitura de Caxias do Sul, e uma das vezes ele assumiu 10 dias como prefeito, tem aqui a reportagem. Porque o Oneide, quando ele casou, ele foi embora para São Marcos, depois para Caxias. E aí, então, quando nós começamos a abrir a casa aqui, nós tinha mais o acervo pessoal do Adelar. Por isso que daqui para frente o que vocês vão ver é mais da história do Adelar e alguns móveis e utensílios ainda dos pais deles, do Fioravante e da Juvelina. Então, aqui nessas paredes é mais a história da música, um pouco da história da dupla e em seguida do Adelar, e lá mais fotos de família, mais relacionado também à história do Adelar. Quarto, então, de quando o Adelar morava aqui com a primeira esposa dele, com a Ledi, os móveis de quando ele morava aqui, o pala que ele usava, né, que é uma região muito fria, então é um pala bem grosso. Ali no chão, então, tem a mala que ele usava, ó, porque eles gravaram o primeiro disco no Rio de Janeiro. Então, quando ele viajava para o Rio de Janeiro ou para tocar os bailes, essa era a mala que o Adelar usava. E o roupeiro e os móveis de quando ele morava aqui com a primeira esposa dele, com a Ledi, que é a mãe dos filhos mais velhos, do Gilmar e do Gilney. Toda semana conhecemos então a Casa Bertucci, que fica aqui na localidade de Mulada, distrito de Criúva, em Caxias do Sul. Um rico acervo histórico contando então a história da família Bertucci, dos cancioneiros das coxilhas do Rio Grande do Sul. E na próxima semana, você já sabe, estaremos com um lugar aqui na Rádio Independente. Até lá!